Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Boa noite, na paz do Senhor, pastor Éder William. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente para tratar de um assunto tão importante, que nos é tão caro, e também estar aí no meio de amigos. O professor Mário Sérgio Santana é um grande amigo nosso, e a gente acompanha também o seu trabalho, pastor Éder, né, e vê que é um trabalho sério. Por isso a gente está muito confortável aqui de estar com vocês, e com muito prazer queremos servir aí todo mundo que está nos assistindo aí com essa conversa que vamos ter hoje. É uma honra muito grande ter aqui o professor Clayton, que é para nós assembleanos uma referência, especialmente no Ministério do Ensino. É um dos professores e comentaristas oficiais das revistas bíblicas da CPAD, e hoje vamos falar de um tema muito caro, que é o batismo no Espírito Santo, este tema que envolve o pentecostalismo, as Assembleias de Deus. Professor Clayton, então vamos correr porque o tempo urge, e eu já quero lançar a primeira pergunta à sua pessoa e dizer, o senhor poderia nos dar aqui a definição, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o que tem caracterizado no mundo todo o ser pentecostal, né? Quando se pergunta o que é ser pentecostal, a primeira resposta que vem à mente são aqueles que são batizados no Espírito Santo. Portanto, é uma experiência ímpar, extraordinária, maravilhosa, impactante, né? Todos os que já experimentaram o batismo no Espírito Santo são testemunhas disso, de como o batismo no Espírito Santo ele causa profundas compreensões, eu diria assim, e consequentemente, por causa dessas compreensões, causa também profundas transformações naqueles que realmente são, de fato, batizados no Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo é essa experiência iniciática, digamos assim, não como um ritual oculto ou misterioso, não, mas é uma experiência iniciática para aqueles que a partir dessa experiência, então, ingressam no que nós chamamos de pentecostalismo. Agora, é bom a gente, junto com essa resposta, explicar um assunto. Existe o batismo no Espírito Santo, né? Mas também nós temos o batismo do Espírito Santo. Então, são duas coisas muito próximas, mas existe uma diferença entre elas. O batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é essa experiência iniciática, né, que insere as pessoas dentro do pentecostalismo. E esse batismo no Espírito Santo, então, ele significa que é o revestimento de poder que vem sobre os crentes para a proclamação do Evangelho de Cristo, para a santificação pessoal e também para o serviço, né? E o batismo pelo ou do Espírito Santo é aquela experiência ou aquela maneira que o Espírito tem para vir fazer habitação na vida do crente a partir do momento em que ele aceita Cristo, né? Então, no momento da conversão, todos os crentes são batizados, eles recebem o batismo do Espírito, que é o ingresso no corpo de Cristo, né? E num segundo momento, como consequência da conversão, né? E aí
pode haver, algumas vezes, um hiato de tempo ou não, esse batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, então, é esse revestimento de poder. Só pode receber o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo aqueles que tiverem a experiência da conversão primeiro e que já são habitados pelo Espírito Santo, porque foram batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Somente quem faz parte do corpo de Cristo é que é revestido de poder no batismo com ou no Espírito Santo. Então, são duas experiências distintas, né? As igrejas tradicionais, cessacionistas, que são aquelas que não acreditam no batismo no Espírito Santo como nós o cremos, elas têm apenas o batismo do Espírito Santo, né? E nós que como pentecostais acreditamos no revestimento de poder que vem após a conversão, então acreditamos na realidade do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então, é preciso fazer essa diferença, né, entre as duas experiências que o crente tem. Na conversão, então, ele é batizado pelo Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, e nesse segundo momento, então, que é a segunda bênção, né, conforme os primeiros pais pentecostais ensinaram, essa segunda bênção, então, é o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Então, batismo do Espírito Santo é a primeira experiência, e batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é a segunda experiência. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Clayton, que está nos trazendo aí um estudo e uma declaração bíblica muito edificante sobre o que é o batismo no Espírito Santo, e ele definiu para nós aí o que é o batismo do ou pelo Espírito Santo, quando o crente ele é introduzido aí, quando ocorre a conversão e essa pessoa é introduzida no corpo de Cristo, e a experiência pentecostal do batismo no ou com o Espírito Santo. Olha, professor Clayton, a professora Marina, conhece a professora Marina? Muito, uma amiga muito querida, muito amada. Está mandando aqui um abraço para o senhor. Obrigado, Marina, por estar aí junto com a gente. É um prazer muito grande. Ela é uma amiga católica, mas que também tem a experiência do batismo com o Espírito Santo. É uma experiência muito interessante, uma história de vida muito bonita que a professora Marina tem. O professor Mário Santana também está mandando os cumprimentos para o senhor. Grande abraço, professor Mário Santana, um grande amigo nosso de bastante tempo. Tem muitas pessoas entrando em contato, o João Neto Martins, Francisco Paulino Viana, também a Maria Antônia Souza, Rosângela Araújo, vários internautas interagindo conosco. Vocês podem deixar o like, o joinha, comentar, compartilhar a live se assim desejarem. Estamos recebendo o comentarista das lições bíblicas da CEPAD, professor Clayton, que está nos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Professor, como sabemos que alguém foi batizado no Espírito Santo? A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela é bastante clara quanto a isso, né? A definição que a nossa declaração de fé faz é que a pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, ela vai exibir uma experiência inicial ou uma evidência inicial, que é
o falar em outras línguas e uma evidência permanente que é o amor, né? Então, essas duas coisas caracterizam uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, segundo a nossa declaração de fé. Mas existem também algumas correntes teológicas pentecostais que vão dizer que necessariamente a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela necessariamente não precisa falar em línguas, mas ela precisa manifestar algum dom, né? O dom de discernimento de espíritos, dom de cura, a profecia, enfim, né? E existe ainda uma terceira corrente, né, de pensamento que vai dizer que basta que a pessoa batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ela tenha a evidência do amor. Essa terceira corrente aí, ela é um tanto quanto estranha até, né? Embora o amor sempre seja necessário, óbvio, mas ela foi defendida pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio William Seymour. O William Seymour, né, que é o famoso pregador avivalista da Rua Azusa, ele, no início do ministério dele, ele também achava, da mesma maneira que o Charles Fox Parham, que foi o discipulador de William Seymour, né, ele acreditava que a principal evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas. Só que o William Seymour, no final do ministério dele, ele disse o seguinte: até digamos, necessário e preciso que a pessoa fale em outras línguas, mas não necessariamente ela precisaria falar em outras línguas. Mas a característica principal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é que ela teria obrigatoriamente que manifestar o amor de Deus na sua vida, especialmente nos relacionamentos uns com os outros, né? Então, ele afirmava que a principal evidência do batismo no Espírito Santo é a prática do amor. Mas eu volto aqui a repetir, a grande maioria dos pentecostais, e especialmente aqui no Brasil, conforme a nossa declaração de fé diz, é que a evidência inicial, então, é o falar em outras línguas, e a evidência contínua é a manifestação do amor. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Clayton, que está nos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Temos várias participações aqui de irmãos internautas que estão compartilhando, comentando, deixando aqui as suas indagações. Professor Clayton, tem um comentário aqui que eu queria pedir a gentileza da sua explicação, que é o João Honorato. Ele está pedindo aqui uma orientação sobre a questão do selo do Espírito. Ele escreveu assim, o batismo do Espírito Santo é também chamado o selo do Espírito? O batismo do Espírito Santo se pode ser chamado também como selo do Espírito? Nas igrejas tradicionais, que são cessacionistas, o selo do Espírito Santo é o mesmo que o batismo do Espírito Santo. Então, o crente, quando ele se converte, imediatamente, como eu explicava antes, ele recebe o batismo do Espírito, e nesse batismo do Espírito ele também recebe o selo, né? Mas, segundo a teologia pentecostal professada por nós,
o selo do Espírito é o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, que é evidenciado, então, como nós já dizíamos há pouco, pelas línguas como evidência inicial e a evidência permanente, que seria o amor. Professor, eu vou ler um versículo da Bíblia e em cima do versículo eu vou fazer a pergunta para o senhor. É Mateus, capítulo 3 e versículo de número 11. Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Professor, o que significa o termo fogo quando João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Porque nós pentecostais temos a mania de falar, né, culto de fogo, pregador de fogo, né? Aquela irmã cantou um hino de fogo. Essa questão da metáfora do fogo, ela é muito presente no contexto assembleiano. O senhor poderia explicar um pouquinho para nós qual é a associação desse fogo aqui no batismo com o Espírito Santo, conforme Mateus 3,11? Uhum. A verdade aqui, de novo, nós temos que fazer a separação entre o que pensam as igrejas tradicionais e o que a gente pensa, né? As igrejas tradicionais sempre vão associar fogo ao o juízo, né? Então, elas vão dizer que quando João diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ele está fazendo duas experiências distintas, que é o recebimento do batismo no Espírito Santo e também o juízo, né? A pessoa está recebendo o juízo da parte de Deus. Mas, no entendimento de nós pentecostais, ocorre, na verdade, o seguinte, né? Que quando se experimenta esse êxtase do mover legítimo do Espírito Santo, né? E se constata isso no coração da pessoa, no mais profundo do seu ser, aquilo que o crente apenas sabia racionalmente, que Deus o amava de uma maneira tão grande, né? E que seria impossível compreender completamente, agora ele vai entender isso também na profundidade do seu ser, né? Como que um batismo de fogo. E esse batismo de fogo na profundidade do seu ser é aquela força que o Espírito Santo traz sobre a vida do crente, que queima todas as impurezas, todas as forças contrárias à vontade de Deus sobre a sua vida, e permite que o crente tenha, digamos assim, uma maior facilidade para viver uma vida santa, porque ele não vai mais ser motivado a viver uma vida santa baseada apenas em preceitos legais e morais, mas ele vai querer ter uma vida santa porque ele experimentou na profundidade do seu ser o grande amor de Deus sobre a sua vida. Então, é como um fogo, né? E por isso que Batista usa essa palavra fogo, porque justamente esse fogo ele queima as impurezas e tem o poder de criar no mais profundo do coração do ser humano que recebe o batismo no Espírito Santo, essa força imensa que o fogo também representa, né? A gente sabe que o fogo é algo praticamente incontrolável, né? Para debelar o fogo precisa de muitíssima água ou gás
carbônico, ou coisa assim. Então, é uma força enorme que a natureza tem, representada pelo fogo. Logo, o batismo de fogo é essa força interior extraordinária produzida pelo Espírito Santo, que vai purificando a vida do crente e lhe dando essa habilidade sobrenatural para, a partir do conhecimento do amor de Deus sobre a sua vida, da compreensão no mais profundo do seu ser, do amor de Deus sobre a sua vida, ele querer ser tão grato a Deus que ele vai manifestar uma vida santa. É por isso que um dos profetas disse o seguinte, que Deus escreveria nas tábuas do coração humano as suas leis, ou seja, num coração humano que o próprio Deus escreveu a sua lei no coração, essa pessoa ela será muito mais propensa a obedecer, né? Porque é justamente a representação desse fogo que queima no mais profundo ser e que proporciona a purificação, a compreensão e a obediência àquilo que a palavra de Deus diz. Professor Clayton, o nosso amigo Mário Santana, ele está pedindo a gentileza de uma explicação. Ele diz assim para o senhor: professor Clayton, no início havia umas polêmicas sobre batismo no Espírito Santo, segunda bênção ou terceira bênção. O senhor poderia nos falar sobre isso? Claro. Nós antes já falamos sobre a vida do Charles Fox Parham, né, e também do William Seymour. Então, o Charles Fox Parham ensinou para William Seymour as três bênçãos. Isso é uma modificação que o Charles Fox Parham fez da teologia wesleyana, portanto, metodista, da primeira e da segunda bênção. Então, a primeira bênção seria a conversão, a segunda bênção seria a santificação, né? Isso segundo a doutrina metodista, e a terceira bênção, então, né, essa compreensão que era do Parham e também absorvida pelo William Seymour, a terceira bênção, então, seria o batismo no Espírito Santo. E justamente nessa ordem, né? Primeira conversão, como primeira bênção, segunda bênção a santificação, e a terceira bênção, então, o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Aí teve um terceiro elemento do movimento pentecostal inicial, que se chamava Durham, né? O sobrenome dele era Durham. E o Durham, ele recebeu o batismo no Espírito Santo na Rua Azusa com o William Seymour, e era um pastor batista, esse Durham, e ele, então, começou a trabalhar junto com o William Seymour na Rua Azusa. E ele começou a discordar de William Seymour sobre primeira, segunda e terceira bênção. Ele disse o seguinte: ora, no momento da conversão, o crente ele já passa a ser santificado ou a ser santo, porque ele já ingressou, a partir da conversão, ele já ingressou no corpo de Cristo. Ele chamou essa teoria dele de a obra consumada de Cristo. Por quê? E é justamente a maneira como nós, pentecostais aqui do Brasil, cremos, de que a pessoa aceita Jesus, imediatamente ela é perdoada e se torna santa, né? Nós estamos aqui falando da santificação como ingresso no corpo de Cristo,
não estamos falando da santificação processual que se dá durante toda a vida do crente, né? Então, são duas formas de santificação que o crente tem. No ato da conversão, porque ele é justificado por Cristo, ele é tornado santo, como se nunca houvesse praticado pecados antes. Só que a gente sabe que a gente ainda vive sob a condição de pecados. E por isso, então, a santificação também é um processo durante toda a vida do crente, né? Então, essa obra consumada de Cristo, que é defendida pelo Durham e também por nós aqui no Brasil, a primeira bênção ela é composta, então, pela conversão e santificação juntas. Então, é diferente já da compreensão de William Seymour, que entendia como processos separados, chamado de primeira e segunda bênção. E o Durham disse que, como a primeira bênção está embutida tanto a conversão quanto a santificação, a segunda bênção, ela é o batismo no Espírito Santo. Então, ele elimina as 3 bênçãos iniciais professadas pelo William Seymour e adota apenas as 2, porque aquilo que William Seymour compreendia como primeira e segunda bênção, Durham embute em uma única bênção, que é a conversão e santificação como processos que se dão juntos, né? E a segunda bênção, então, é o batismo no Espírito Santo. E é interessante porque quando Gunnar Wingren recebe o batismo no Espírito Santo, diferente do que muita gente pensa, ele não recebeu o batismo no Espírito Santo na Rua Azusa. Ele recebeu em Chicago com esse pastor Durham, né, que rompeu por causa dessa diferente compreensão do William Seymour. Ele, então, estabelece a sua congregação em Chicago, e é em Chicago que o Gunnar Wingren tem contato, então, com o batismo no Espírito Santo, compreende da mesma maneira que Durham, né, primeira bênção como conversão e santificação, segunda bênção como batismo, e traz isso aqui pro Brasil. Por isso que aqui no Brasil, diferente de algumas igrejas norte-americanas, aqui no Brasil nós adotamos majoritariamente apenas as 2 bênçãos, né? A primeira, conversão e santificação, e a segunda, que é o batismo no Espírito Santo. Tá aí, Mário Sérgio, explicação do professor Clayton. E, professor, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado no Espírito Santo? É possível? Olha, nós pentecostais, né, nós entendemos de uma maneira muito clara, assim, que o enchimento do Espírito Santo se dá a partir do batismo no Espírito Santo. Seria praticamente impossível alguém ser cheio do Espírito Santo sem primeiro ter sido batizado no Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra a possibilidade de mesmo crentes batizados no Espírito Santo não estarem tão cheios assim do Espírito Santo. Por isso é que ele diz lá, numa das suas cartas, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, aí não é tanto digamos assim, uma dádiva que o Espírito Santo dá, mas é um trabalho conjunto daí, de interesse do crente que quer ser cheio do Espírito Santo, dele buscar ser mais cheio do Espírito Santo. Mas, volto aqui a repetir, nós, pentecostais, entendemos que isso sempre será consequência do batismo no Espírito Santo. Só pode ser cheio
do Espírito Santo, o crente que também tiver sido batizado no Espírito Santo, e para continuar sendo cheio, ele precisa buscar sempre de novo este enchimento, porque as circunstâncias da vida, os embates, os problemas, enfim, as várias coisas que a vida apresenta, causam a possibilidade de um esvaziamento do Espírito Santo. Aí sempre, de novo, o crente vai buscar essa experiência do batismo, aliás, essa experiência do enchimento no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Amém. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Clayton, estamos trazendo aqui o tema tão relevante para nós pentecostais, especialmente assembleianos, o batismo no Espírito Santo. Participe conosco, tem muitas pessoas aqui deixando seus comentários, deixando seu like e também compartilhando. Professor, eu vou ler aqui 2 textos em Atos dos Apóstolos. O primeiro texto que eu farei a leitura é capítulo 1 de Atos, verso 5, que diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vou ler também Atos 2, verso 4. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Professor Clayton, explique para nós, por gentileza, sobre as línguas faladas em Atos 2, se ali é de fato uma prova bíblica do batismo no Espírito Santo, porque Atos 1, verso 5, Jesus ele diz que o batismo com o Espírito Santo ocorreria não muito depois desses dias. Passaram-se alguns dias e os discípulos no cenáculo estão falando em outras línguas. Esse texto e o contexto de Atos 2 seria de fato uma prova bíblica do batismo no Espírito Santo, professor? Ali nesse texto aí que o irmão leu, né, nós pentecostais consideramos como o evento fundante e paradigmático até do batismo no Espírito Santo. É interessante porque esse texto ele é revelador quanto a algumas coisas muito interessantes. No sentido de que a manifestação do Espírito se deu num clima de comunhão, né? Havia uma intensa busca e desejo deles de receberem o batismo no Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo veio, ouviu-se um som como de um vento forte, né? Portanto, envolveu o sentido da audição. Foram vistas também sobre eles línguas como que de fogo, que envolveu o sentido da visão, né? E houve um enchimento do Espírito Santo e um transbordar abundante, e eles falaram em outras línguas, então, desconhecidas da parte deles, e os estrangeiros e outras raças que estavam ali presentes aquele dia, né? Os assistentes, eles tiveram a sua curiosidade despertada, porque eles viram que aquilo era um fenômeno que não poderia ser natural, porque aqueles homens eles não conheciam o idioma deles, e eles entenderam como que eles entenderam toda aquela linguagem estranha que estava sendo dito, né? Uma verdadeira confusão, porque a própria Bíblia diz que eles os ouviam falando em sua própria língua, e todos eles ao mesmo tempo, mas assim mesmo eles entenderam, né? Então veja que quando a atuação
sobrenatural do Espírito Santo, existe uma certa ordem ou uma certa compreensão possível daquilo que está ocorrendo, mesmo por parte daqueles que não entenderam nada do que estava sendo ou do que estava ocorrendo ali, eles compreenderam, apesar, ou eles compreenderam de maneira parcial, que era um milagre, apesar de não saberem o que era, né? Então, essa é a grande prova, né? Eu dei aqui algumas evidências de que, de fato, aquela experiência que os apóstolos tiveram ali aquele dia foi a experiência de batismo no Espírito Santo, né? E eles, então, passaram a falar em outras línguas, né? Com discursos sobrenaturalmente inspirados pelo Espírito Santo. Não de iniciativa humana, mas de um ato divino, milagroso que veio sobre eles aquele dia, porque o próprio Lucas, ele diz, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Então, isso é evidência suficiente para a gente crer que aquilo ali, de fato, foi o batismo no Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo que Jesus disse que eles receberiam. Agora, professor Clayton, eu vou ler um outro texto, que é aquele texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ali nós temos os dons espirituais, e o versículo 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Eu vou me deter aqui a expressão a variedade de línguas. O dom de variedade de línguas, conforme 1 Coríntios 12, verso 10, tem alguma relação, professor, com o batismo no Espírito Santo? Sim, claro. Agora, nós temos que separar o dom de variedade de línguas da experiência inicial de batismo no Espírito Santo, que é falar em outras línguas. Quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, como eu já dizia antes, a evidência é que a pessoa vá falar em outras línguas. Mas muitas vezes se constata que a pessoa nunca mais vai ter essa experiência na sua vida, né? Ou seja, foi uma vez só. Embora algumas pessoas possam manifestar isso também outras vezes na sua vida, especialmente em momentos de êxtase, né? Então, essa evidência do batismo no Espírito Santo, que é falar em línguas, digamos assim, é uma experiência mais restrita, né? E todos os crentes vão falar em línguas quando receberão ou quando receberem o batismo no Espírito Santo. Já o dom de variedade de línguas é uma consequência do batismo no Espírito Santo, que será manifestada na vida de alguns crentes, que, digamos assim, sobrenaturalmente, nos seus momentos de oração ou em outros instantes, eles vão falar em línguas diferenciadas uma da outra, sem que tenham tido aprendido essas línguas, né? E o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: quem tivesse o dom de variedade de línguas, que também orasse para que pudesse
interpretá-las. Por quê? Porque a pessoa que tem o dom de variedade de línguas, e esse talvez é o único dom com essa característica, ele apenas abençoa a si mesmo, né? Porque ele está edificando o seu espírito. Agora, quando ele consegue também interpretar essa língua, ele também abençoa outros, né? Então, digamos assim, deixa de ser um dom mais egoístico quando a pessoa também almeja a interpretação dessas línguas para abençoar outras pessoas à sua volta. Professor, vou ler também um outro texto, que também está na primeira carta aos Coríntios, só que no capítulo 13, verso 1, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Professor Clayton, o que significa essas línguas dos homens e dos anjos, conforme Paulo escreve à comunidade cristã de Corinto, na primeira carta, capítulo 13, verso 1? Uhum. Ainda hoje eu falava com um amigo sobre isso, né? E ele também está aí na nossa live, que é o pastor Moisés da Silva. Ele é diretor do orfanato lá João 3,16, aqui no estado, né? E ele chamou a atenção minha para uma coisa muito interessante. Paulo diz, ainda que eu falasse, né? Então, Paulo não está afirmando que poderia alguém falar a língua dos anjos, né? Mas aí fica a dúvida. Será que alguém fala a língua dos anjos ou não, né? Mas é interessante a gente olhar ali para a palavra que o apóstolo Paulo usa em grego, né? Que é glossa angelos, né? Como a língua dos anjos. E, na verdade, Paulo usa várias expressões, né, para essas línguas. Ele usa a palavra heteroglossos, né, que é a linguagem de homens. Aí ele usa também genus glossa, né, que é variedade de línguas, que nós já falamos há pouco, né? Aí ele usa também glossa anthropos, que é a língua dos homens, né? Mas o que está aqui presente sempre é a palavra glossa, no sentido de que a linguagem humana ela expressaria alguma coisa, né? Então, o que nós pentecostais entendemos, né, quando Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, que o pentecostal ele pode desenvolver uma linguagem xenolálica da mesma maneira como foi lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ou seja, a xenolália é uma linguagem humana conhecida, não da pessoa que fala, mas ela é conhecida por algum povo, né? E nós temos também a glossolalia. Normalmente, todas aquelas outras palavras ali que eu usei, né, se referem à glossolalia, né? A gente não faz muita diferenciação entre todos aqueles termos ali que o apóstolo Paulo fala, e a gente acaba botando tudo dentro de um mesmo lugar, né? E a gente afirma daí que todos aqueles termos gregos ali que eu disse há pouco, a gente resume de maneira mais fácil, chamando aquilo ali de
glossolalia. De formas que, se o crente fala a língua dos anjos, Angelus glossa, essa Angelus glossa está inclusa nessa palavra mais genérica que a gente usa, que é a glossolalia. Mas eu também entendo que talvez sim, né, o crente fale a língua dos anjos, né, uma linguagem nova que não existe aqui na Terra, né? Mas eu também acho, né, que essa língua de anjos, ou a glossolalia, não necessariamente a língua dos anjos, mas dentro da glossolalia pode estar incluso aquelas articulações fonéticas que são produzidas pela capacidade psicolinguística que o homem tem, né? E que não necessariamente deixam de serem inspiradas pelo Espírito Santo, e, portanto, são um sinal visível de que aquele indivíduo recebeu também o batismo no Espírito Santo, mas que acabam sendo expressões da profundidade do ser humano, que ele não consegue expressar de outra forma, né? Porque a linguagem humana não dá conta de expressar a profundidade do ser, ou os sentimentos mais elevados que se produzem dentro do coração humano, a partir dessa experiência profunda com o amor de Deus, e ele passa a falar uma linguagem totalmente desarticulada, ilógica, não gramatical, numa fonética inteiramente desconhecida, né? E aí, necessariamente, não seria nem linguagem humana, ou uma linguagem humana que se fala aqui na Terra, e nem a língua dos anjos, mas seria uma expressão desconexa, da mesma maneira que uma criança que está muito feliz, né, nos braços da sua mãe, ela balbucia algumas sílabas que não tem como a gente dizer exatamente o que é, mas que expressam a máxima potência da capacidade que aquela criança tem para expressar alguma coisa. E da mesma forma, eu entendo que o ser humano, quando tocado nessa profundidade do seu ser, né, nesse lugar mais secreto, em que ocorrem curas profundas de complexos, de traumas, né, quando ocorre perdão de coisas horrendas que talvez a pessoa tenha feito, quando ela se sente livre da culpa e ela compreende a grandeza desse amor de Deus, ela vai expressar palavras que ela nunca, né, que não tem um sentido lógico, né? Então eu entendo também que talvez o Angelus glossa, e aí a glossolalia, também possa abarcar esse tipo de experiência humana. Quando o senhor cita a questão dessa expressão verbalizada pelo crente, cuja fonética, a gramática não está caracterizado na expressão verbal, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim: porque o que fala língua estranha, essa expressão estranha tem alguma conexão com aquilo que o senhor acabou de explicitar para nós, professor? Exatamente. Essa expressão que eu usei, ela tem exatamente essa conotação de estranha, né? Que no grego é heteros glossa, ou seja, heteros,
aqui no sentido de algo estranho, outro, né? Uma outra coisa que não aquilo que é meu, né? Por isso, heteros glossa. E Marcos usa também uma expressão que é parecida com essa, que é kainos glossa, que é novas línguas, né? É a expressão que o Marcos usa. E aqui no sentido de novas, de novo, a gente precisa crer que não tem nada a ver com algum idioma conhecido na Terra, mas é uma coisa criada ali no momento pelo crente, né? E tem uma expressão que Paulo usa bastante, né? Que ela leu glossa, né? Aqui, o Laleu glossa quer dizer falar em outras línguas, né? E Paulo aqui, ele não define exatamente, né? E essa palavra grega dá margem a isso, de não definir exatamente se isso seria num idioma humano ou algum idioma que não existe, né? Então veja que existe um espaço bem interessante na Bíblia para a gente pensar nessa linguagem totalmente desarticulada, ilógica, não gramatical, que não está expressando nada compreensível, mas que, na verdade, expressa toda a profundidade do ser humano. Professor Clayton, nós estamos no grupo aqui do Facebook do Memórias das Assembleias de Deus, que tem por objetivo resgatar a memória assembleiana desde sua fundação, ao longo dos anos e até a nossa contemporaneidade. E o senhor já falou para nós da experiência pentecostal de Gunnar Wingre, em Chicago. Os assembleianos também sabem da história de Celina Albuquerque, batizada com o Espírito Santo. Eu queria perguntar para o senhor, porque os missionários suecos, eles pregavam aquela mensagem que tinha como mote Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. No que tange a expressão Jesus batiza no Espírito Santo, qual a importância desse mote, dessa mensagem, pregada inicialmente pelos missionários suecos e depois pelos seus sucessores, sobretudo, professor, para o desenvolvimento das Assembleias de Deus no Brasil, para o fomento, a expansão e o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Jesus batiza no Espírito Santo. Como que o senhor enxerga essa expressão dita pelos pioneiros e, consequentemente, o resultado disso para o crescimento das Assembleias de Deus? Eu diria assim que essa foi a expressão-chave principal deles, o motor principal que moveu milhões e ainda move, né, milhões de crentes pentecostais por esse Brasil a evangelizarem, fazerem missões e servir. Essa frase, né, ela foi repetida, foi estudada, foi conversada, foi vivida na prática por milhões de crentes. E a partir dessa experiência, não só como uma frase dita, mas também como uma experiência de vida, muita gente foi impactada de maneira profunda, né? E a partir disso, então, evangelizaram seus parentes, a família, os amigos, foram vocacionados para o ministério, se tornarem importantes pastores e líderes, se tornarem homens e mulheres de Deus, cheios de dons, que entenderam que o batismo
no Espírito Santo não é simplesmente uma ostentação, né? Não é dizer, eu sou batizado no Espírito Santo com motivo de orgulho até, ou de uma, digamos assim, uma hierarquia espiritual maior do que os outros, mas especialmente porque entenderam que o batismo no Espírito Santo é um empoderamento para servir o próximo. Porque se nós olharmos para os dons e espirituais que Paulo trata lá em 1 Coríntios 12 e 14, nós vamos ver de maneira muito clara que esses dons, eles não são propriedade e não são para abençoamento próprio, exceto o variedade de línguas, como eu já dizia antes. Mas eles são exatamente para servir o próximo, né? Eles são para repartir as bênçãos de Deus, para fazer expandir o reino de Deus, para tornar conhecida a mensagem do Evangelho, com poder, sinais e maravilhas. Então, é serviço, né? Então, quando eles usam essa expressão, Jesus batiza no Espírito Santo, eles estão tendo tudo isso em mente, no sentido de que os crentes estão sendo extraordinariamente empoderados para evangelizar e servir as pessoas à sua volta. Professor Clayton, eu cheguei agora com o senhor naquele momento que nós chamamos de considerações finais. Se alguma pergunta que eu não fiz e o senhor deseja trazer aqui ao momento da conversa, eu quero que o senhor fique à vontade e também o senhor tem liberdade nesse momento para deixar os seus contatos, fazer a divulgação da faculdade onde o senhor é o diretor e professor. Fique à vontade para os momentos de considerações finais, professor. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, né, é como receber o batismo no Espírito Santo. E uma resposta muito simples é o seguinte: eu nunca vi, ao menos eu nunca vi. Pode ser que alguém tenha visto. Alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo sem que tenha desejado muito, né? Então, todos aqueles aí que nos assistem e que desejam serem batizados no Espírito Santo e terem essa experiência tão profunda, marcante, vibrante, poderosa na sua vida, essas pessoas precisam desejar. E se não existe o desejo, é bom começar a orar para que o Espírito Santo acenda, ou coloque no coração dessa pessoa este desejo tão importante que é ser batizado no Espírito Santo. Certo? Então, eu quero aqui também dar aqui o nosso site, né, e dizer que nós estamos com as inscrições abertas para o início do novo semestre de aulas. Nós temos o curso de bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, né, com duração de 3 anos e meio, aulas totalmente online, o aluno estuda no seu note ou no seu smartphone, né? E nós estamos aí com as inscrições abertas aí para o início do nosso primeiro semestre do ano de 2021. Então, ainda dá tempo, né, de você ingressar. E nós também temos na nossa loja, né, como eu falei, eu já vou dar o site, na nossa loja virtual nós temos vários cursos à distância. Nós temos, inclusive lá, um curso grátis que é Espiritualidade em Tempos de Crise, e temos outros cursos também pagos, mas são preços módicos, assim. E um desses cursos também se chama Pregação Relevante. Então, todas as pessoas que quiserem conhecer mais, né, nós temos lá também um curso teológico também, né, um curso básico, enfim. Então, você anota aí, Faculdade Refidim, tudo junto, .edu.br, faculdaderefidim.edu.br. Lá você encontra tanto a inscrição para o
o bacharel, como também a nossa loja virtual. Eu quero agradecer imensamente aqui, pastor Éder, a oportunidade que o senhor, o pastor Mário Sérgio me deram para estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito interessante, que marcou a minha vida, marcou a vida de vocês e marca também a vida de milhões e milhões de crentes aí pelo nosso Brasil e pelo mundo. E dizer da minha satisfação que é poder servir aqui, né, a vocês e também a todos os que nos assistem nessa live e me colocar aí à disposição, tanto de vocês quanto daqueles que nos ouvem, né, para alguma dúvida ou alguma coisa, se que quiserem o meu e-mail, é Clayton, CLAITON, ceeduc.edu.br, que você pode me contatar. Muito obrigado, pastor Éder, por essa oportunidade, que Deus abençoe também imensamente o seu ministério e a vocação que o senhor exerce no reino de Deus.